Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo a configurar um material por dia utilizando o V-Ray 3.4. E na aula de hoje nós vamos aprender a configurar um material OSB para ser usado em paredes, passo a passo e criando a sua textura sem emendas no Photoshop. Mas antes de a gente começar, participe da nossa campanha para chegarmos a 30 mil Masterfãs. Inscreva-se no canal, convida todos os seus amigos, que no final desse desafio eu vou compartilhar todos os materiais que nós aprendemos durante esses 60 dias. Então, basta se inscrever para participar. Vamos começar a nossa aula. A primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar a textura que nós vamos utilizar para criar o material. Esse material não tem muitas texturas de qualidade disponíveis, a grande maioria delas tem marca d'água, isso prejudica muito a visualização no render. Então pesquisei uma textura aqui de qualidade, essa já é uma textura sem emendas, eu poderia utilizá-la diretamente no meu projeto, porém eu quero ensinar você como configurar sua própria textura e dessa forma você poder fazer essa mesma configuração em outros materiais. Observe que essa aula eu vou mostrar uma técnica usada para fazer essa configuração e você pode utilizar outras propriedades, tá certo? Essa não é a única opção que você pode trabalhar. Então basta você fazer o download da textura, eu vou deixar o link disponível para que você possa baixar já essa imagem, uma vez que você pode usar ela de outras formas também. Então depois de baixar, é só abrir no Photoshop, eu já tenho a minha textura aqui e nós vamos fazer passo a passo essa configuração para criar uma textura sem emendas. Depois de você ter sua imagem selecionada, nós vamos utilizar a ferramenta Crop para poder cortá-la no tamanho 1 por 1. Caso você não esteja com essa ferramenta habilitada desta forma, basta você vir até as opções da ferramenta e modificar esse parâmetro, ok? Depois de ter selecionado a sua imagem, dê duplo clique para recortar. Vamos selecionar a propriedade Image Size para poder verificar o tamanho da nossa imagem. O ideal é que o tamanho da imagem esteja no valor redondo, mas isso também não é regra. Você pode utilizar tamanhos diferentes aqui. Eu vou clicar em OK. E agora já temos a nossa imagem proporcional para que possamos entender como funciona essa configuração para retirar a emenda da imagem. Talvez nesse momento você ainda não saiba realmente o que é que nós estamos falando aqui sobre emendas, mas eu vou aproximar um pouco mais a imagem e vou escolher um filtro de modificação para poder visualizar a imagem de outro formato, tá bom? Nós vamos deslocar essa imagem através da opção Offset. Depois de selecionar essa propriedade, você vai verificar na imagem exatamente onde está a emenda. Eu vou modificar a orientação dela, aumentando o valor para 500 por menos 500 e vou clicar em OK. Observe que agora é possível ver centralizado nessa imagem uma linha separando as duas visualizações. Quando nós falamos que a textura tem emendas, é porque esse lado não completa o outro quando nós aplicamos a textura sobre um objeto. Toda vez que você aplica uma textura num objeto no SketchUp, na verdade ele vai fazer uma repetição dessa textura naquele plano. Se você tem uma emenda na textura, isso geralmente fica muito visível. Entenda que emenda não é a mesma coisa que repetição. Repetição é um outro processo que você precisa fazer para poder ajustar a sua imagem. Nesse caso, nós precisamos retirar essa emenda para que esse lado complete o outro. E assim a gente consiga ver no SketchUp a textura de forma homogênea, tá bom? Então, para você retirar essa emenda, existem diversas técnicas no Photoshop. Hoje eu vou ensinar uma das técnicas mais conhecidas. Então, o que nós vamos precisar fazer é selecionar no Photoshop a ferramenta Clone Stamp. Com essa ferramenta, é possível você copiar uma área do objeto e aplicar em outra. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, só para a gente poder ter uma ideia. Imagine que você tem esse objeto aqui e você quer repeti-lo nesse lado. Basta você segurar a tecla Alt para poder pegar a amostra do objeto. Você pode arrastar ou então simplesmente clicar no ponto e em seguida aplicar em outro lugar. Olha lá, já podemos ver o objeto se formando aqui, olha. Ok? Então, de uma forma muito básica, o que a ferramenta Clone Stamp vai fazer é pegar a propriedade de um lado e repetir em outro lugar. Mas a gente não vai copiar a imagem de qualquer lugar. É importante você seguir a visualização da textura para que você consiga mesclar essas imagens de uma forma mais sutil.
E para isso, antes mesmo de começar a aplicar essa imagem, você precisa configurar o pincel no Photoshop. Caso ele não estiver aparecendo na sua visualização, desabilite a tecla Caps Lock. E para configurar o pincel, uma das formas mais rápidas é você clicar com o botão direito do mouse e escolher as suas configurações. A primeira opção é o tamanho do pincel, que você vai variar de acordo com a textura que você quer criar. E a outra opção de extrema importância é a configuração de suavidade. Eu estou utilizando os pincéis padrões do Photoshop, tá bom? Eu não estou utilizando nenhum pincel especial. Então você pode fazer a mesma configuração para poder trabalhar. Então eu deixei a dureza do pincel em 12% e o tamanho dele em 37%. Mas você pode aumentar ou diminuir esse tamanho, dependendo da necessidade aqui da imagem. Ok, depois de você configurar essa visualização do pincel, agora nós vamos começar a aplicar aqui o efeito sobre a nossa textura. Vamos começar observando as cores para poder criar o material da forma correta, tá bom? Então vamos lá. Vou segurar Alt para pegar a amostra dessa textura e em seguida eu vou aplicá-la neste lado. Olha lá que legal. Ele já retirou a emenda dessa parte, olha. Eu selecionei essa amostra porque ela é bem similar ao que eu tenho aqui para dar continuidade. Já essa configuração é um pouco diferente. Então vou procurar aqui na minha tela uma amostra, olha lá, que consiga completar essa parte de uma forma muito mais precisa do que simplesmente pegar a amostra que está do lado. Então você vai fazer todo esse processo selecionando várias partes da imagem. Olha, eu vou observando a estrutura da imagem, vou pegando outras partes para que a gente possa criar efeitos e assim retirar a emenda de acordo com a visualização. Como esse processo é bastante demorado e você já entendeu a ideia, eu vou pausar esse vídeo, vou completar a minha imagem e voltar com a textura já finalizada, ok? Vamos lá! Ok, após finalizar aqui a configuração da textura, olha lá, eu já tenho toda ela aqui pronta, não tenho mais as emendas. Depois de você configurar essa propriedade, basta você voltar no filtro em Order e escolher novamente Offset para poder colocar a textura no modo padrão inicial. Então eu vou clicar em OK e a minha textura já está pronta. Professor, eu utilizei outras técnicas, utilizei outros pincéis para poder fazer essa configuração. Não tem nenhum problema, você pode utilizar qualquer técnica para poder conseguir esse resultado. Não existe uma regra definida para você poder conseguir fazer esse tipo de modificação do Photoshop. Se você conhece alguma outra técnica e quer compartilhar, coloca também aqui nos comentários do vídeo, porque isso vai ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais em conhecimento, tá bom? Então nossa textura já está pronta. O que vamos precisar fazer agora é criar o nosso mapeamento, bump e reflexo. Eu vou utilizar a mesma textura para poder criar os dois efeitos no SketchUp. Então, para criar esse mapeamento, eu vou selecionar a minha camada e digitar Ctrl J para duplicá-la. Em seguida, vamos até o menu Image Adjustments e selecionar a opção Desaturate para retirar a saturação da imagem. Aqui eu já tenho um resultado que eu poderia utilizar, mas o ideal é que a gente deixe a imagem com mais contraste para poder criar os relevos. Isso também vai depender de quanto relevo você quer dar à textura. Eu vou selecionar a opção Image, vou até Adjustment e vou selecionar Levels. Eu posso selecionar esse deslizante, olha lá, e modificar a tonalidade da minha textura. Essa configuração vai depender de como você quer representar o seu material. Se você quiser que ele tenha mais volume, você precisa deixar as áreas brancas mais destacadas. Se você não quer dar tanto volume ao objeto, você vai manter essa imagem em tons de cinza. Eu vou colocar ela mais um pouco para o branco, olha só, para poder criar mais relevo nessas áreas aqui, olha. Perfeito, já temos aí a nossa estrutura. Você também pode utilizar outros recursos de ajuste da imagem. Ok, então vamos selecionar a nossa imagem principal e salvá-la na pasta. Vou clicar em salvar como, escolher o formato de imagem PNG, colocar aqui OSB letra D de diffuse, ok. E em seguida selecionar a textura bump, salvá-la também da mesma forma. Essa textura, como eu falei, ela vai servir também para o reflexo, então vamos colocar aqui OSB underline B de bump e salvar. Ok. Agora que já temos as nossas texturas prontas, fica muito mais fácil criar o nosso material no SketchUp com qualidade. Então, vamos abrir a nossa cena. Olha lá, eu já tenho a minha cena montada aqui. Selecionando o Frame Buffer, nós podemos ver a imagem até o momento. Eu vou aplicar esse material na parede, então vai ficar um efeito bem legal aí.
e você pode dar outras utilidades para essa textura, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aqui a visualização. Eu já tenho o meu material selecionado aqui na tela. Vou utilizar o Asset Editor para poder configurar o meu material. Vamos no Diffuse, selecionar o mapeamento e escolher a nossa textura. Tem uma textura aqui OSB Diffuse, vamos clicar em abrir e voltar uma vez. Perfeito, já temos a nossa textura aplicada. Como você pode perceber, ela já aparece também na visualização, porém ela não está mapeada corretamente, né? Vamos fazer essa modificação clicando 2 vezes sobre a face e na configuração de tamanho da imagem nós vamos alterar esse tamanho. Vamos colocar aqui o tamanho 1 metro, por exemplo. Olha lá, o tamanho já ficou bem legal aqui. Você pode modificar também essa propriedade de acordo com o seu projeto. Vamos voltar para o Asset Editor e dar continuidade às configurações do nosso material. Na opção de reflexo, nós vamos simplesmente adicionar a nossa textura bitmap que criamos para o mapeamento bump, olha só, e voltar uma vez. Vamos reduzir a propriedade glossiness para o valor 0,85. Eu não quero que ele fique tão reflexivo, você pode reduzir mais também o valor, se você preferir. E em seguida nós vamos copiar essa textura e colá-la no mapeamento bump. Olha lá, clicar aqui para ativar, colar a nossa textura e reduzir o valor do multiplier, colocar o valor 0,5. Esse é um valor apenas para testarmos, você pode utilizar outros valores. Ok, o nosso material já está totalmente configurado, agora nós podemos renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado que nós conseguimos, um efeito bem legal com essa propriedade do material. A gente percebe que a textura ficou bem aplicada, você não tem nenhuma visualização de emendas sobre a textura e a aplicação do material também ficou muito legal. Você pode alterar o multiplier do bump para conseguir um pouco mais de relevo e assim modificá-lo de acordo com o seu projeto. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!